Durante a visita de Macron, né, teve aquelas fotos ali do bromance entre ele e Lula. E aí, gente, porra, o Brasil tá muito fodido. Meu irmão, eu fico muito triste com isso. De um lado, você tem a bolsonaristas mentindo, atacando com o debate rebaixado, o esgoto da humanidade, né, gente? Puta que pariu, assim. Do outro lado, você tinha um debate exaltado, abestalhado de lulistas, falando que o Brasil voltou, o Brasil, meu Deus, o Brasil agora é respeitado e não sei o que. Parece que o presidente da França meio que babar o Brasil é sinal que o Brasil tá bem, né? O que é muito engraçado porque, assim, o critério de validação do Brasil é um critério de aprovação colonial, né? Então, assim, se a França, o presidente francês trata bem o presidente brasileiro, faz salamaleques para o Brasil, isso significa que o Brasil tá bem. Poucas pessoas debateram quais são os objetivos estratégicos da visita do Macron ao Brasil. E assim, gente, o Brasil precisa o quanto antes criar um campo político que não esteja nessa dinâmica bolsonaristas e lulistas, porque, assim, é absurdo. De um lado, tem o esgoto da humanidade fascistoide bolsonarista que vive da mentira. E do outro lado tem o campo lulista que só sabe Brasil voltou, Brasil é grande, Brasil maravilhoso, Lula Nobel, meu Deus, Macron ama Lula, França, Brasil, somos unidos, enfim. E aí veja, o Hugo Albuquerque lançou uma matéria muito interessante no Opera Mundi, explicando quais são os objetivos estratégicos do Macron. O professor Leonardo Trevisan também deu uma entrevista muito boa para a CNN debatendo, e aí vou sintetizar para vocês as razões da visita do Macron. Primeiro, tem eleições para o Parlamento Europeu, né? O Macron usou essa visita como plataforma de visibilidade, como aparecer, como oferecer boas notícias. Aproveitou, né, que o Macron diz que abraça a agenda ambiental, de preservação do meio ambiente, de enfrentamento às mudanças climáticas, para fazer uma propaganda positiva e conseguir fatos políticos na boca de um processo eleitoral que tudo indica, inclusive, o grupo político dele vai perder na França. A extrema-direita está cada vez mais forte na França, a eleição para presidente é só em 2027, e há fortes sinais, inclusive, que a fascistoide Marine Le Pen pode ganhar a eleição presidencial francesa. Mas aí o Macron aproveitou esse espaço para ter visibilidade, para ter notícias positivas em torno, inclusive, da agenda ambiental, mas não só. A França, ela tem um problema sério nesse momento. Veja, gente, qual é o problema da França? Recentemente aconteceram várias rebeliões na África Ocidental, né? Na região do Sahel. E aí já teve vídeo no canal debatendo isso, eu acompanhei, divulguei textos e tal. Recentemente, inclusive, teve eleição no Senegal. Quem ganhou a eleição no Senegal foi um partido político nacionalista, reformista e que tem como central na sua plataforma de governo questionar as relações neocoloniais com a França. Então a França levou outro revés, porque quando acaba formalmente o colonialismo francês em África, a França mantém um dos exemplos mais flagrantes de neocolonialismo, de domínio sobre as riquezas naturais desses países. O grau de domínio da França é que o franco acabou quando a França entrou na zona do euro, mas segue existindo o franco para os países africanos que precisam deixar 50% das suas reservas mantidas pelo tesouro francês. Então, assim, a França controla a dinâmica monetária de vários países que foram suas colônias no ocidente africano, né? Então, começou uma série de rebeliões populares, mais golpes militares na Burkina Faso, no Mali, no Níger e agora a eleição em Senegal, que colocou a França numa situação delicada. Que situação delicada é essa? Gente, 1 a cada 3 lâmpadas na França recebe energia elétrica do urânio do Níger. Ao mesmo tempo que 42% da população do Níger vive abaixo da linha de pobreza. O Níger é um dos maiores detentores de urânio do mundo. É o 7º maior detentor de urânio do mundo. É responsável por 5% de todo o urânio que circula no mundo. E a exploração do urânio do Níger é basicamente controlada pela França, né? Foi feita uma joint venture, que deveria ser uma união entre o Níger e a França, mas 85% da empresa, a Somaïr, que controla o urânio do Níger, é de propriedade do capital francês. Ou seja, a França controlava o urânio do Níger. A principal fonte de energia da França é a indústria nuclear. Só que aí teve uma rebelião no Níger, teve rebelião no Mali, teve rebelião na Burkina Faso, e aí o novo grupo político do Níger está disposto a acabar com o domínio francês e renegociar a forma de comércio do urânio do Níger com o mundo, né? Inclusive com apoio, buscando apoios e parcerias com a China e com a Rússia. Então a França, ela perdeu a sua fonte segura, barata de energia,
que era na prática os países africanos da África Ocidental financiando a prosperidade francesa. Vocês entenderam isso? Então assim, a França tem basicamente uma indústria energética nuclear, o Níger é um dos maiores detentores de urânio do mundo, que é a matéria-prima da indústria nuclear. Mais de 40% da população do Níger abaixo da linha de pobreza e a cada 3 lâmpadas na França acende com urânio proveniente do Níger, sabe? Esse é o tamanho do buraco. Isso provocou uma situação muito difícil para o Macron, que ele não sabe como resolver até agora, que é, nessas rebeliões, há uma participação que não é decisiva, atenção, há uma participação sim da Rússia, que não é decisiva. A Rússia vem buscando aumentar sua cooperação militar e sua presença diplomática no continente africano. Há laços ali históricos, dado o papel da União Soviética no apoio à descolonização de vários países de África. O Macron, inclusive, resolveu endurecer o tom, ameaçar, inclusive, de guerra da França, mandar soldados para lutar contra a Rússia no teatro bélico ucraniano, na ideia de que a Rússia tem um protagonismo cada vez maior no estímulo a rebeliões anticoloniais, antifrancesas na África Ocidental. Veja, eu repito, não é verdade. É um fato objetivo que nessas rebeliões que tem como a síntese ser contra a França, inclusive, e renegociar as condições de dependência, as elites políticas, as lideranças, olham para o papel da China, vendo na China a possibilidade de estabelecer novos acordos comerciais, transferência tecnológica, crédito, pacotes de investimento, novos termos de comércio exterior, o mesmo com a Rússia, e no caso da Rússia, inclusive, uma certa ajuda militar. Só que é isso. O que é central é a própria determinação interna desses países, né? Eles olham para a Rússia e para a China como, há um espaço geopolítico a mais para a gente transformar as condições econômicas e políticas internas, percebe? Então, o papel da China e da Rússia é muito mais garantir possibilidades de margem de manobra, e essas possibilidades estão sendo usadas. Então, Macron escala a retórica contra a Rússia, mas, para além da escalada de retórica, tem um elemento aqui concreto. Há um problema energético agora para a França resolver. Ela não vai conseguir bancar uma invasão militar à África Ocidental, ao Sahel, ela não vai conseguir invadir o Mali, o Níger e a Burkina Faso, não vai conseguir derrubar, pelo menos ao que tudo indica, a curto prazo, esses governos, né, juntas militares. Agora, a eleição do Senegal terminou, com perdão da palavra, o senhor e a senhora, terminou de fuder a França, em que a França, inclusive, estava sustentando de todas as formas um governo corrupto e autoritário no Senegal, e agora eles se lascaram, porque o novo governo do Senegal saiu até uma matéria, em outras palavras, coloca aí Maxwell na tela, por favor, matéria fantástica, todo mundo tem que ler. O governo do Senegal também vai para cima do capital francês, da relação neocolonial do Senegal com a França. Então Macron precisa resolver de onde é que ele vai arrumar urânio, meu querido. Qual é o debate que a gente tem que fazer? Isso é vantajoso ou não para o Brasil? Porque, veja, é claro que o Brasil não tem a posição do Níger. O Brasil é um país de capitalismo independente. O Níger estava numa situação semicolonial. O Brasil é um país com economia maior, volume maior, maior projeção internacional e tal. Me parece evidente que a tendência é que o Brasil negocie a transação de urânio nas condições melhores do que o Níger negociava. Mas, por exemplo, esse é o momento de colocar faca no pescoço dos franceses, viu, gente? Vocês querem urânio, é? Vocês querem urânio? Vocês querem urânio? A gente quer tecnologia, e não só tecnologia no setor nuclear. Foi firmado um memorando de cooperação entre entidades brasileiras e francesas na área de pesquisa geológica, do setor pesquisa e extração de urânio, mas assim, para além disso, eu acho que tem uma oportunidade aqui de ouro, que é o Macron está desesperado por urânio, porque se ele não consegue dar um substituto para as fontes do Níger, e que me parece que está colocado que necessariamente o custo da energia na França vai crescer, porque eu espero, gente, talvez eu esteja sendo otimista demais, eu espero que o Brasil não vai vender urânio nas condições miseráveis do Níger, né? Então necessariamente já está dado um aumento de custos para a França. Acho que tem um elemento também que não pode ser desprezado, que é uma arrogância colonial francesa, que me parece que seria muito mais palatável para a população francesa, para os intelectuais, para os gerentes do sistema político burguês, conseguir um acordo com o Brasil do que aceitar pagar um valor justo e digno pelo urânio do Níger. E o Níger bater na mesa e dizer assim: menino, peraí que a gente vai negociar agora de igual para igual. Eu acho que isso, para a mentalidade imperial francesa, é uma questão que não deve ser desprezada. Então, tipo assim, a minha dúvida, e que eu me ressinto muito de não ver esse debate público, que é uma tristeza, né? O debate público no Brasil tá miserável, meu irmão, eu acho que esse era o momento de aproveitar a fragilidade da Quinta República Francesa e do Macron em particular, de conseguir um acordo
muito vantajoso com a França, envolvendo transferências tecnológicas, envolvendo capacidade de ampliar o domínio científico-técnico, envolvendo parcerias, em que seja parceria de verdade, a gente conseguir assimilar setores de produção de ponta que a França tem domínio e a gente não. Então, assim, antes de gravar esse vídeo, o que eu vim procurando foi, assim, o que foi encaminhado em termos de potencial acordo comercial para além da questão do urânio e de uma agenda ambiental. Eu não consegui achar um material que faça um debate sobre a agenda mais ampla de negócios. Veja, gente, eu espero que não seja só isso, porque, assim, isso é uma oportunidade de ouro para o Brasil. Eu venho falando aqui desde o ano passado do meu canal que o Brasil não para de perder oportunidades, né? Agora, nesse momento em que a situação da França no continente africano, ainda bem, é cada vez mais difícil, e para além da retórica de machão, escroto, o Macron, ele postou uma foto lutando no boxe. Se é um presidente da América Latina fazendo isso, ele ia ser chamado de bárbaro, de escroto, de machuó, da porra toda. Mas foi o Macron e ninguém tirou onda, né? É isso. Enfim. E aí, em toda a retórica do Macron, ele não vai entrar em guerra com a Rússia, sabe? Ele não vai entrar em guerra com a Rússia. E ele tem um problema central para resolver, porque se ele não resolver, ele perde a eleição. Ponto. Vai perder a eleição em 2027. Percebe?